Excelente dia, mais um podcast aqui no nosso Involvos Experience 2022, segundo dia aqui do evento. O evento está sendo fantástico. Estamos aqui com mais um podcast do ATMcast, né, que nós montamos aqui uma estrutura no evento. E hoje estamos com uma convidada muito especial que já trabalhou com eventos corporativos e hoje está atuando num novo mercado. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então eu queria dar bem-vindas, as nossas boas-vindas aqui a Ellen Rocha, né, da Arme, que está trabalhando hoje na Arme. Aqui você já conhece a nossa querida Karine, né? E a Carla Martins, que está aqui com a gente também, que atende a Bombril. E a Arme presta serviço para a Bombril, né? Ela tem os promotores que a Bombril acaba contratando, né? Então a gente vai bater um pouquinho aqui, falar um pouquinho hoje e bater esse papo com vocês, né, sobre a operação, né, como que é a operação do trade, mas também sobre essa questão da pandemia, pós-pandemia, né? Aqui conversando com a nossa amiga ela comentou que ela vinha de um mercado que com a pandemia praticamente desapareceu, né? Conta um pouquinho pra gente, Ellen, como que foi isso aí? Você trabalhava no mercado de eventos, é isso? Isso, essa troca, né? Então, de formação, eu sou formada em turismo e eu entrei de cara logo cuidando de eventos corporativos. Então, esse evento que a gente está aqui hoje, eu ajudava a organizar desde o começo até o fechamento dele, até o faturamento, né? E essa loucura toda que tudo vai dar errado e na hora dá certo, né? Até o último minuto você fala, não vai tudo pronto, mas no final tudo tá certo. Eu tive caso assim, de evento que começava com café da manhã e às 8 horas da noite do dia anterior, o fornecedor falar que não ia oferecer nada, né? Nossa. Mas tá tudo certo no final. Tudo certo. Quanto tempo você ficou nesse mercado de turismo e de eventos corporativos? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Eu troquei de empresa, mas fiquei 2 anos, porque eu comecei a faculdade em 2017. E aí eu saí junto com a pandemia, né? Então parou tudo, toda a área. Quando você terminou a faculdade, a pandemia começou? Não, foi no meio? Não, na verdade foi isso mesmo. A minha formatura ainda foi no ano da pandemia. Eu consegui fazer a avaliação de grau. Tá. Mas aí depois começou a fechar tudo. Eu tive um mês de formada até começar a estourar a pandemia mesmo. E durante o curso que você já estava trabalhando com eventos corporativos? Isso, exatamente. Entrei como estagiária, e fui promovida, troquei de empresa e aí fiquei nessa empresa até começar a pandemia. Legal. E aí, num determinado momento, devido à pandemia, você teve que se reinventar, né? Você acabou tendo que fazer algo novo e buscar uma nova colocação. E aí apareceu essa questão do trade marketing, que para você é um mundo novo, mas que há um ano já parece que você já está... Isso, 1 ano e 5 meses. É interessante porque, como eu comentei com ele, essa área do trade marketing, para mim, nasceu com a minha contratação. Então eu não sabia que existia, eu não tinha noção de como funcionava, de como era a gestão para esse tipo de negócio. E eu descobri entrando na Arme, né? Então foi minha escola, né? Tudo que eu sei hoje eu aprendi pela Arme. Legal. E o trade marketing, o que você me fala? Assim? É isso que eu ia perguntar, trade marketing. Porque eu também não conheci a partir do momento que eu entrei na TM, tenho 6 anos de ATM, e eu atendo muito esse segmento. Sim. Eu achei assim, eu acho cativante, eu adoro a dinâmica e tudo mais. É muito legal, eu gosto bastante porque, bom, sou da área de eventos, a gente lida com pessoas nas duas áreas, né? E essa área é tão louca quanto a área de eventos, né? Muito com pessoas então, também. Exatamente, a gente tem vários níveis, né? A gente precisa falar com diretoria, a gente precisa falar com o promotor que está em campo. Então, é muito dinâmico, também tem cada hora é uma coisa, por mais que a gente tenha uma rotina, os promotores têm os roteiros dele, a gente tem que lidar com situações diferentes a todo momento, né? Então, eu gostei muito, eu me encantei muito para essa área também, sabe? Sou apaixonada pela minha área, mas eu gostei bastante de conhecer também, sabe? Tá gostando, né? Estou gostando bastante. São áreas muito parecidas, porque o evento ele também tem esse dinamismo, né? E agora a trade marketing também é muito dinâmica, e essa relação com pessoas o tempo todo. Sim. Eu acho que, assim, né, no profissional, a gente se destaca quando a gente faz relacionamentos, né? E criar relacionamentos acho, um grande diferencial do trade marketing. Seja com o shopper, né? Seja com os clientes internos, externos. Né? Sim, e estrategicamente falando, né, na parte de relatórios, você descobrir como as coisas funcionam dentro do varejo, né? Então, por exemplo, nada é por acaso, né? A gente viu em palestra, por exemplo, tem pontos extras que acabam sendo criados sem necessidade. Então, a gente precisa de um estudo
para saber onde é necessário colocar aquele ponto extra, se naquele mercado funciona, exatamente, se é para aquele público, ponto extra de qual produto é mais importante. Às vezes a gente coloca de um produto... Tem mais aderência naquela região, aquele pessoal, exatamente. Tem a questão de regional, tem a questão do pitch cultural com as pessoas. Foi comentado até em palestra, né? Dependendo da região que você está, o seu consumo é diferente, né? Então as pessoas consomem de forma diferente de onde elas estão, né? Então é tudo muito bem pensado, elaborado. É legal você descobrir isso, saber como funciona a cabeça do consumidor, né? Saber um estudo, né? Exatamente. Por que eu coloco aquele produto naquele lugar, naquela gôndola, daquela forma, Sim. né? E você orientar aquele promotor, olha, a gente precisa que seja isso. Porque você faz essa ponte, como você disse, né? Entre o que a empresa deseja e como você vai entregar isso para o consumidor ali na rua, né? Olha que interessante, porque até a posição do seu SKU referente à sua própria marca e a do cliente, ela tem um porquê, né? Ela tem uma importância. Então, até mesmo dentro da sua marca, você precisa desse SKU do lado desse, por que você precisa? Né? Tudo tem um sentido. Tudo tem um porquê, nada é à toa, né? Tudo tem um estudo, né? Muito bom. E aí você hoje está dedicada dentro da Arme, que é uma grande agência aqui de São Paulo, né? Sim. Para a Bombril, é isso? Isso. E como que é a Bombril, assim, nesse sentido de reposição? É muito corrido, é um volume grande de SKUs, porque assim, a gente está do lado de cá, a gente trabalha com o fornecimento dos equipamentos para a Bombril, e a Bombril, ela coloca esses equipamentos na mão da Arme, né, que é a agência, para fazer a gestão, e aí você acaba estando ali na ponta, né? Conta um pouquinho pra gente como que é esse dia a dia de reposição de Bombril, que é uma coisa que eu tenho curiosidade, porque né, deve vender muito, né, a palha de aço, que é a referência de mercado. Sim. Deve ser uma loucura repor isso. É muito interessante porque, assim, a Bombril, em quesito relatório, tá? Ela trabalha com linha de produto. Sim. Então, os nossos promotores, eles não respondem os relatórios pensando no SKU. Então, a gente não tem o produto X, a fragrância X, sabe? A gente tem só a linha de produto. Então, com relação à pesquisa que eles precisam responder, comparado a outros clientes que a nossa empresa tem, é até um relatório curto. Eles têm uma pesquisa curta. Eles têm, dependendo se for cash ou se for varejo, eles têm 10 pesquisas ou 16, cada uma por linha de produto. Então, isso acaba sendo dinâmico para eles, mais fácil, né? Não é uma pesquisa tão extensa, não toma tanto esse tempo de pesquisa. Exatamente. Só mais tempo para a execução. Exato. E a Bombril, ela trabalha com um concorrente por linha de produto, né? Então, a gente fala de lã de aço, a gente tem a Bombril e o concorrente da Bombril. E temos as pesquisas de frentes também. No dia a dia, é corrido, sim. A gente vem como a gente trabalha na área, né? Às vezes a gente vai no mercado e fica observando as coisas. Então, no dia a gente observar todo o mercado que a gente vai como consumidor, né? Olha e fala, com todo mundo, né? Vai mandar mensagem para o supervisor dessa loja. Não tem jeito quando a gente está na área, né? Então, sai com muita frequência mesmo, né? Então, acaba sendo muito corrido. Então, a gente tem promotor, por exemplo, dependendo da loja, que ele só atende essa loja. Então, no roteiro dele, de segunda a sábado, ele só tem essa loja. Ele vai na mesma loja. Exatamente. E a reposição que ele faz é diária, praticamente. Né? Sim, o tempo todo. Exatamente. Eu imagino que assim a ruptura não acontece, né? Mas acaba acontecendo porque não tem jeito, né? Então, uma hora ou outra acaba acontecendo, mas assim, a gente tem opções. Então, nas pesquisas deles, eles respondem os motivos. Então, pode ter ruptura porque o produto ainda não chegou do CD, pode não ter informação do CD, pode ter ruptura porque aquele produto não tem naquela loja, sabe? Faltou ali no estoque. A gente não trata a ruptura somente como ruptura. Ou às vezes a loja não quer colocar naquele momento, né? Isso, fazendo um jogo de braço ali com o comprador. Às vezes eles testam alguma coisa também, né? A própria loja, nunca trabalhei na indústria, né? Nesse agora, mas eu acredito que tenha também estratégia. Vamos tentar não colocar isso e ver como é que sai aquilo, talvez, né? Eles devem ter um estudo de revisão exatamente. Então a gente tem produtos não cadastrados, aí acaba acontecendo a cultura. Mas a Bombril preza muito e ela pega muito no pé, digamos assim, para que a gente evite que aconteça a ruptura mesmo, sabe? A gente quer que vender o peixe, agora é verdade. A gente quer que o cliente entre na loja para comprar aquele produto e leve, ou que entre para comprar um produto de N marca
veja a Bombril e leva a O Bombril. Bombril mesmo tem sempre ali com aquele objetivo, né? Exato, e para isso o produto precisa estar na búmbola, né? Com os pontos extras, né? Está na moda, tem a questão da exposição, como vai ser a exposição da marca, né? Sim, a gente faz reuniões de tempo em tempo com os promotores, explicando a importância disso. Às vezes a Bombril entende alguma estratégia, enfim, e passa para os promotores o que é melhor, como que é legal posicionar, qual que é a regra que está agora, enfim. Legal. Eu vejo que você usa um ATM, né? Um aparelho ATM, que a Bombril disponibiliza aí para a Armin. A capinha de vocês. A nossa capinha. E conta pra gente aí como que é essa experiência de ATM, né? Como que você vê assim o nosso atendimento, como que está sendo esse atendimento, que tipo de contato você já teve com o nosso suporte aí? Conta um pouquinho da experiência pra gente. É bem legal. Eu não cheguei, na verdade, eu acho que eu já cheguei a usar um telefone, foi por pouco tempo que não era da ATM, porque foi logo que eu entrei na empresa, né? Tá. E o da ATM. Então, só para fazer uma breve Fazer uma comparação. comparação é importante, porque bom. a Armin, ela tem lá uma outra empresa de outsourcing que trabalha com eles e tem o nosso aparelho que trabalha com a Bombril. Então é legal assim, para a gente ver. Eu não considero ninguém como concorrente, você me conhece, né? Acho que são empresas que fazem trabalhos semelhantes e não falam mal de ninguém, pelo contrário, né? Acho que a gente tem que estar sempre falando bem de todo mundo, que quando a gente fala bem, o bem vem pra gente, né? E assim, é uma outra empresa de outsourcing que faz um bom trabalho também. Então, aí você puder falar pra gente essa comparação, porque a gente nunca teve isso, né? Alguém pudesse falar assim, olha, eu tenho o celular da TM e eu também já tive o celular da outra empresa que também presta o outsourcing. E aí você fala pra gente aí qual que é a tua sensação, qual que é a diferença. Eu vou tentar falar assim, vou focar mais na ATM, então é melhor, e é o que a gente tá focando aqui, né? Então, por exemplo, quando eu peguei um outro telefone que era da própria Armin, né, de outro fornecedor, o que eu peguei pelo menos era de uma marca de telefonia que a gente usa na vida pessoal, né? Sim. Então, qual a diferença no meu ponto de vista? Para a gente como empresa, a ATM ela tem os bloqueios, né? Sim. Então a gente consegue fazer com que o aparelho seja usado apenas para fins de trabalho. Exatamente. Então isso é bom. Eu lembro que antes dava para ver os aplicativos que tinham, agora não pode mais por políticas, né? Agora tiraram isso. Mas a gente sabe que no aparelho dá para confiar, a gente sabe que tem no aparelho do promotor, que é o que vocês entregam para ele. Exatamente, e ele não consegue mudar depois. Exatamente. E isso é muito bom porque quando você trabalha com um celular que ele não é bloqueado, eu consigo colocar minhas redes sociais, isso com a bateria. Põe a bateria e acaba atingindo a própria produtividade do produto. Exatamente. Eu, por exemplo, não vou colocar só esse mérito nos aplicativos, porque eu sei que não é só dos aplicativos. Sim, sim. Tá? Mas, por exemplo, eu acho que faz 2 ou 3 dias que eu não carrego meu aparelho. O ATM tem essa característica, ele tá tem uma bateria. 90% de bateria. Ele tem uma super bateria. Ele dura bastante. Tudo bem que eu não estou em campo, mas eu uso. Então, para mim, serve muito bem. E a gente não tem tanto problema de aparelhos ATM, de promotor acabando a bateria no meio do dia. Acontece, né? Não tem, é inegável, é uma máquina, não tem o que fazer. Sim, mas não é tanto. Eu sei que eu não estava na Armin, não posso falar com tanta propriedade. Mas eu sei que antes de vocês, eles também usavam de outras marcas que a gente usa na vida pessoal. E eu sei que gerava problemas de bateria estufada, promotor andando com bateria para poder trocar, né, se acabar, porque para carregar durante o dia é ruim. Então, assim, tem N vantagens, sabe? Então, esse bloqueio é um aparelho moderno. Sim. Né? Então, não importa o seu grau de escolaridade, a gente usa o celular para tudo na vida. Sim. Então, é uma coisa, eu pego como exemplo a minha mãe. A minha mãe não entende nada de tecnologia, ela precisa de ajuda para dar enter no computador. Sim. Mas ela sabe mexer no celular. Exatamente. Então, é bom porque ele é um aplicativo moderno. Então, as pessoas conhecem a cara dele. Porque é igual um celular que você usa o seu pessoal no dia a dia. Exatamente. Então, ele é bem moderno, ele é didático, ele é fácil de usar. Se as pessoas precisam falar com vocês, tem um aplicativo do suporte de vocês. Então, às vezes eles falam, é com vocês que eu falo referente à internet, vamos supor. Não, mas você pode abrir o chamado no aplicativo X, vai ter o botão solicitar suporte no canto superior e inferior.
Canto superior esquerdo, desculpa. Ninguém nunca me perguntou, não tô achando, não entendi, é fácil. A gente faz de forma bem intuitiva mesmo. Exatamente, é bom, justamente por isso. A gente tem promotor que fez 18 anos agora, mas a gente também tem o seu João, que tem 40 anos de empresa. Que tem um pouco mais de dificuldade com a tecnologia, né? E é um aparelho que acaba sendo adequado para esse uso profissional, né? Pelo que você vem falando, é aquele aparelho que tem esses bloqueios que são importantes também para garantir a produtividade, a duração da bateria, e isso ajuda, né? Isso é legal. Ajuda bastante. Demais, porque, por exemplo, a gente não aceita que o promotor responda a pesquisa fora da loja, por motivos óbvios, mas, por exemplo, às vezes ele anotou os preços, ele tem tudo, mas ele não conseguiu responder a pesquisa porque a bateria do celular acabou. Então, quando a gente tem um aparelho que evita que a bateria acabe durante o dia, a gente evita que o promotor deixe de responder pesquisa. Porque a gente não aceita. Se ele responde em casa, a foto não é do produto, a gente reprova. Então a gente evita que as pesquisas sejam reprovadas porque eles têm bateria para trabalhar durante o dia. Isso é um grande diferencial nosso na CRM. Realmente a bateria do aparelho é dimensionada para durar o dia todo e ainda com sobra, né? Sim. Pode acontecer, como você falou, um caso ou outro, mas aí normalmente é quando a pessoa não carrega. Como a bateria dura 2, 3 dias, muitas vezes, como você citou, o pessoal está, tenho bateria, não vou pôr para carregar. E aproveitando aqui falar disso, porque o pessoal acha que não precisa colocar para carregar nesses casos. A orientação que a TM dá é exatamente, carregue todos os dias, mesmo que a bateria esteja com 80%, 70%, que a bateria não vicia, né? Nós temos uma tecnologia que a bateria não tem mais essa questão de viciar e pode ser carregado sim todo dia. Então a orientação aí para quem está nos ouvindo, realmente aqui os aparelhos da TM, além de terem uma bateria que garante essa duração, podem sim ser carregados todos os dias. Sim. Porque às vezes o cara esquece de carregar e no dia seguinte pode ser que acabe do meio porque ele não carregou no dia anterior. Sim. E é uma coisa muito de mentalidade. Então, por exemplo, quando você escuta uma coisa a vida inteira, para você entender que agora funciona de outra forma, independente da sua idade, você criou uma cultura, né? Porque como é que agora, porque o que a gente ouvia antes? Você só carrega o celular quando a bateria estiver quase zerando e deu 100%, você tira. Não pode porque vicia a bateria. Aí a gente vem com a ATM falando, carrega o celular todo dia mesmo que esteja com 80%. O que você pensa? Será? Carrega mesmo? Tem a cultura. Tem aquela resistência do próprio ser humano. Né? Então acontece, assim, o promotor às vezes, são casos raros também, eles são bem comprometidos, tenho que reclamar deles. Né? Temos um pouco. Ser humano, né? Temos que sempre respeitar que existem algumas. Exatamente, mas eles são bem disciplinados. Sim. Mas acontece às vezes, assim, a bateria não estava abaixo de 50%. A gente sabe que dura, para que eu carrego agora, né? Então acaba acontecendo. Acontece. Por isso que a gente coloca nos ATMs uma mensagem ali quando liga e desliga que pode carregar todos os dias, né? Porque a gente orienta realmente até no próprio aparelho que existe essa questão até para quebrar essa cultura, né? Um senso comum, né, que a gente chama, de que tem que esperar descarregar para carregar de novo. Muito bom. Legal, Ellen. Sim, muito legal esse papo, estou gostando bastante. Acho que é um papo super saudável no sentido de ver que a Ellen tinha uma atividade, né, antes da pandemia, se reinventou, né, Ellen? Sim. Está gostando dessa nova atividade. E dizer que assim, a TM está aqui realmente para prestar esse serviço para a tua equipe. O que você precisar da TM, conte aqui com a Karine, que é a gerente comercial, a Cara, que é a pessoa que te atende no comercial, né? O pessoal ali também da ARM. Se a ARM quiser testar com a gente mais equipamentos aí, né, para a gente mostrar o nosso trabalho, para vocês terem uma comparação, né, com base no que vocês têm hoje de uma outra empresa. E a nossa diferença assim, é que a gente consegue um pouco mais de agilidade, porque somos fabricantes. Então a gente consegue te entregar o aparelho um pouco mais rápido. Mas se você tem uma demanda, uma contratação de 5 headcounts ali, olha, vai começar amanhã e eu não tenho aparelho. Testa o nosso pedido, quanto tempo ele chega, em comparação com os fornecedores que vocês têm. Eu acho que ela vai se surpreender, né? A gente consegue ser bem rápido. Muito bem legal, né? O mundo é feito de testes mesmo, né? A gente testa uma coisa, testa outra, ver qual é melhor, não custa tentar, né? Pedir para ela escutar, assistir esse podcast, quem sabe. Com certeza. E assim, o que eu achei muito legal, que eu estava comentando com a Carla, com o Manuel, é que você está muito dentro da operação ali, né? Sim. O pessoal
e trazer esse depoimento da nossa solução, esse atendimento, porque é isso que a gente vem trabalhando, né, para fazer essas entregas mesmo. Né? Então, quando você que está ali na ponta, na operação, fala para a gente, não, o teu suporte é um suporte legal, o seu equipamento é um equipamento que me atende, por isso, por aquilo, a gente fica muito feliz. Né? Sim, legal. É por isso que a gente está aqui, a gente está trabalhando para trazer para o mercado isso mesmo, né? Que o mercado saiba que tem uma opção, né? Das operadoras. Isso, que é a gente oferece esse pacote de serviços mesmo, né? Para que a empresa se sinta assim, acolhida, né? Sim. Que hoje eu acho que é a palavra, né? O empresário ele quer ser acolhido. Ele não quer ficar buscando 1, 2, 3, 4, 5 fornecedores para ter uma solução. Ele quer um fornecedor que entregue para ele tudo que ele precisa. Olha, tá aqui. O promotor é o celular. Serviço completo. Exatamente, que é um atendimento comercial como o da Carla, que está sempre à disposição, atendendo. Tem um pessoal de suporte que te dá esse retorno rápido, porque você está na ponta que o promotor precisa ter esse retorno rápido, porque ele tem que dar esse feedback para você, ele tem que retornar as pesquisas. Então, é isso que a gente trabalha aqui na TM, né? Para atender os nossos clientes, para ter esse resultado. Então, quando eu estava conversando com ela, eu falei, não, Ellen, precisa. Precisamos fazer um depoimento pra gente. Eu acho legal que na parte de Bombril, ela faz a gestão dos promotores da Bombril, com os aparelhos da Bombril, que no caso são nossos, né? Mas assim, lá dentro da Bombril, né? Quando eu estava lá trabalhando para fechar o contrato e tudo mais, o ponto principal deles era a dificuldade de fazer a reposição rápida do aparelho, de atender o campo, seja um aparelho que danificou, seja um aparelho que foi roubado, né? E isso é tudo muito rápido, né, feito pela gente. Eu não sei se você chega a acompanhar esse passo. Esse ano, se você pegou alguma parte dessa nossa logística, né? Mas é muito rápido. Então, a partir do momento que foi aberto o suporte, a gente, se precisar fazer um envio de uma reposição de roubo, a gente manda direto ou para casa do colaborador, ou para casa do supervisor, aí vai A empresa define, né? Então, assim, é tudo muito rápido, né? Muito, muito legal, porque assim, como a Carla disse, não passa pela empresa ARME quando precisa fazer essa troca. Só que a gente cuida, a gente gere tudo, né? Então a gente sabe quando o promotor está sem aparelho e quando ele voltou a ter aparelho. Sim. Então a gente consegue ter o controle de quanto tempo ele ficou sem aparelho, enquanto ele foi para manutenção, enfim. E de fato é um retorno rápido que a gente tem. Né? Então é muito legal o canal de suporte de vocês. Eu comentei do aplicativo, a gente tem o número de telefone que a gente passa para eles, qualquer coisa também. Então tem um retorno rápido, tem uma plataforma, tem um 0800, tem um WhatsApp, tem um outro número que não é 0800 para ligar. Então tem vários informar caminhos. rápido o problema para resolver rápido, que às vezes também demora para a pessoa repassar. Vou passar esse problema no final do dia. Não precisa, você pode passar dali de onde você está. É o que eu falo, né? Eu sempre falo, eu não quero ser melhor que a operadora, né? A TM, ela quer sempre ser mais rápida. E sendo mais rápido, a gente já faz com que o cliente fique muito satisfeito, né? Com certeza. E o atendimento muito rápido também, né? Às vezes você liga na operadora, você fica ali 15 minutos, aí cai a ligação, você tem que explicar para o outro que vai atender mais 15 minutos e não resolve o problema. E o nosso atendimento acaba sendo, assim, muito assertivo, né? Porque a gente é humanizado, né? Não tem aquela coisa de script e nunca vai ter mesmo. Por quê? É humanizado que o atendimento se torna ágil e rápido, né? E certeiro, né? Acho que isso o pessoal deve comentar com você lá também. Né? Sim. A gente atende, na média, em 4 minutos o chamado. Né? E resolve em 4 minutos. E 95% dos nossos chamados são atendidos e resolvidos em até 10 minutos. Né? Então, lógico, tem aqueles que são muito rápidos, tem aqueles que... E o restante é dentro do dia mesmo, né? E o restante é 100% dentro das 8 horas do dia, né? Então é bem legal. Mas muito bom. E aí, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar um pouquinho de valores. A ARME, como empresa, ela já tem valores definidos, propósito? Sim. Não são todas as empresas, tá? Que estão nessa vibe aí. Isso. Talvez você formular de outra forma. Não, é que às vezes a empresa não comunicou, você está um ano lá ainda não teve essa comunicação, ou às vezes a empresa está construindo, né? Então a gente falando... No caso de gestão de pessoas, por exemplo, essa Move aqui, ela foi criada
através dos nossos colaboradores. Os nossos colaboradores, a gente fez uma pesquisa que cada colaborador tinha que definir a DM em uma palavra. E resumiu nessa nuvem de palavras, né, que é sustentada pelos nossos valores, que é respeito, confiança, autenticidade e inovação. Esses 4 valores, eles também vieram da equipe, todos, né? Nós construímos durante 1 ano e meio esses valores junto com a equipe, porque a ATM tem 15 anos. Nesses 15 anos, esses 4 valores foram os que mais estão enraigados hoje na nossa cultura organizacional, né? Então, veio inovação, autenticidade, confiança, né, e respeito. Isso foi o que nós construímos em 1 ano e meio. Então, assim, você às vezes pode não ter tido, assim, alguém te falou, Sim. mas da sua percepção de colaboradora de 1 ano e meio de ARM, quais são os valores que você vê na ARM? Certo. Porque é assim que foi construído o nosso. E é legal você ainda não tendo acesso, mas você já deve ter sentido Sim, isso. claro. O que você sente em relação à ARM. Certo. É muito legal saber essa forma, porque normalmente a gente trabalha, eu vou dar um exemplo, né? Eu trabalhei numa empresa e a gente fez um questionário de quais eram seus valores pessoais. Sim. E teve toda uma palestra e no final a gente comparou quem Os tinha um valor pessoais parecido com o da com o da empresa. empresa. Legal isso. Isso foi muito legal para abrir os olhos, porque assim, às vezes você tem valores, a sua empresa tem valores, você contrata pessoas com valores diferentes, né? Então a gente precisa saber casar isso, ou saber quando é ou quando não é interessante. Então é muito legal saber que vocês fizeram esse quadro, porque vocês conseguem saber a expectativa dos colaboradores de vocês referente à empresa, né? É muito importante. Hoje a gente faz isso. Na contratação, a gente expõe os nossos valores e pergunta se a pessoa tem os valores semelhantes ao nosso. Porque ela já entra sabendo quais são os nossos, né? Sim. E isso faz toda a diferença, né? Sim, e a ARM, a gente preza muito o cliente, assim como toda empresa vai falar, né? A gente sempre preza muito o cliente, a gente sempre pensa muito neles. Mas no colaborador, a gente ouviu isso em palestra ontem também, a importância de focar no colaborador. Então a ARM, ela é muito atenciosa com relação a gente, sabe? A gente não precisa ter medo, já trabalhei em empresas que eu tive medo de falar que eu tinha que ir ao médico, por exemplo, Sim. né? Então, comentei isso ontem com a Aline, a gente vê pessoas além de colaboradores. Eu sei que o funcionário X é uma pessoa, ela é outra pessoa, e a gente tem esse calor humano, a gente tenta, eu li ali família, eu vou até roubar essa palavra, a gente consegue sentir um ambiente familiar. Hoje a gente está em home office, mas quando a gente ia presencialmente, porque o ambiente dava essa sensação para a gente. Então a gente preza o cliente, mas a gente também preza muito o colaborador, para que ele esteja satisfeito ali com o que ele está fazendo, sabe? Então, Valoriza, né? Exatamente. Então, por exemplo, a gente tem aí, falando um pouco de cliente, né? Eu que atendo Bombril, vocês têm uma entrega rápida para Bombril. A gente sabe o perfil da Bombril, a gente sabe o perfil do cliente e o que ele procura. Ele quer o resultado, né? Ele quer os números na mão deles e que a gente explique. Então, o que a gente tem que fazer para que isso dê certo? Então, uma comunicação assertiva, a gente precisa entender o que a gente está fazendo, porque, que nem a apresentação de escola, às vezes a gente lê, apresenta, o colega faz uma pergunta, a gente não sabe responder porque a gente não entendeu. Então, ela tá ali, né? Exatamente. Sem a profundidade. Exatamente. Então, a gente dentro da ARM tenta sempre... Eu só atendo Bombril, mas eu sei como funcionam os outros clientes. Por cima, por exemplo, eu faço suporte de sábado para além de Bombril também, que é uma coisa nossa, como eu disse, que a gente faz. Então, qualquer coisa que acontece, alguém pode me perguntar, porque eu sei, e as pessoas sabem como a Bombril funciona. Então, a gente deixa todo mundo integrado. Você sabe que ontem nós tivemos aqui um podcast com um funcionário da Bombril, e ele falou exatamente que a Bombril é uma empresa muito família, né? E a ATM também é uma empresa muito família. E você vem e traz pra gente que a ARM também é uma empresa família. Então, olha como, né, a gente acaba atraindo a mesma energia, né? Exatamente. E eu acho que, assim, sempre foi muito focado, sempre, a gente tem a frase, né, de que o cliente sempre tem razão. A gente sempre focou no que está no exterior, da porta para fora da nossa empresa. Mas e o que tem dentro, né? Então, eu acho que é uma tendência isso que vem acontecendo. Além da gente atrair quem foca em pessoa, em família, é uma tendência. E as empresas precisam começar a ter esse olhar para quem está dentro. Porque quem vai vender e te entregar exatamente é uma pessoa que vai estar na ponta. Então, se essa pessoa se sente acolhida pela empresa e parte da empresa, entende o
qual é o trabalho dela em relação ao negócio, ela vai ter uma entrega muito boa, ela vai comprar esse negócio como o negócio dela. Sim. Então, o teu resultado vem. É diferente, a gente diferente. vê casos de colaboradores insatisfeitos, eles realmente eles não produzem tanto, né? Porque ele está ali somente porque ele precisa do salário no fim do mês. Então, ele não vai trabalhar pelo salário até o fim do mês. Ele vai para a empresa todo dia, É uma motivação. para ir embora, para ir no outro dia, para ir embora, para ir no outro dia, para receber o salário. Quando você é motivado, não, você vai para trabalhar, para fazer essa troca, entregar o que você tem oferecido. Aí o salário é a consequência. Exatamente. Mas de uma realização profissional, né? Em conjunto, né? Em grupo. Esse olhar que você acabou de comentar, as empresas, as empresas hoje precisam desse olhar. Né? Muitas ainda não têm, algumas já conseguiram, né, entender isso há algum tempo atrás e já estão fazendo isso há algum tempo. A ATM já sempre foi muito ligada nisso e a gente sempre fez, só que a gente não tinha uma metodologia para ver que realmente a gente fazia. E aí, de um ano e meio para cá, a gente contratou uma consultoria que nos mostrou realmente que a gente realmente faz. E a gente tem esse olhar humano e a gente consegue realmente ser uma empresa com essa característica de ver o ser humano e cuidar do ser humano. Sim. Como um todo, não como um número, né? Sim. Mas sim como uma pessoa. E isso é uma cultura de cuidado, né? E é legal, né? A gente vê que algumas empresas já começam a perceber que é esse o caminho. A gente faz e às vezes a gente fala, mas poxa, a ATM é muito diferente. E a pandemia gritou isso, né, Manuel? Não é assim, as pessoas se sentiram isoladas, sozinhas. Então, quando elas vão para o ambiente de trabalho, elas querem ter esse acolhimento, né? Ele passa muito mais tempo no trabalho do que em casa. Então, assim, elas querem saber do negócio, elas querem se sentir produtivas. Como o Manuel falou, o salário é uma consequência, elas querem fazer parte do todo, né? Sim. E a gente precisa, como ser humano, a gente precisa se sentir útil. Né? Então, a gente está fazendo uma coisa por um motivo e não por qualquer coisa, porque eu sou obrigada a fazer. E esse motivo, quando você vai um pouquinho mais além e fala assim, eu estou fazendo isso por um propósito, aí sim vira o que a gente diz que não é mais trabalho, né? É quase como uma diversão. Ou seja, você acorda todos os dias por um propósito. Exatamente. Seja da empresa ou seja pessoal. Porque você compra o propósito da empresa ou você tem o seu pessoal que está alinhado com o da empresa. Sim. E quando não existe esse alinhamento, é aquilo que você falou, o cara acorda para ir trabalhar e voltar, porque o propósito dele não é o mesmo da empresa, ou ele não tem propósito pessoal. Exatamente. Você disse que é importante ter um propósito pessoal, né? E aí, aqui esse tema tem que ser dito mesmo, porque todo mundo tem que ter esse propósito, e cita isso também na TM, e a gente precisa realmente entender que com um propósito de vida, a gente realmente consegue nos motivar todos os dias para acordar, levantar da cama e ir trabalhar, porque nós temos um propósito maior. Né? Sim. E o propósito, ele nunca é para nós. Ele tem que ser sempre para o próximo. O propósito, muitas vezes, quem tem uma família, é ter ali a qualidade de vida para a família. Não é para a gente. Quando a gente fala em propósito, a gente não está falando no que a gente quer para nós. A gente quer falar no que a gente quer para quem está do nosso lado e para o mundo e para a sociedade. Sim. E para onde a gente vive. Né? Isso é legal. É o que a gente pensa, pelo menos. Não é? Sim, é muito bom. Você tua família está bem e você está bem. Eu sempre falo isso para o meu esposo. Você está bem, a minha filha está bem, eu estou bem. Né? Porque somos juntos, né? Cada um no seu barquinho, né? Até a gente fala que existe aquele jargão, aquele senso comum no mercado, parece que está todo mundo no mesmo barco. A TM é diferente. A gente fala assim, somos cada um barco, nós estamos navegando em frota para o mesmo objetivo, que é o nosso propósito. Sim. Então, assim, cada barquinho, cada um tem um ritmo. Às vezes uns navegam um pouco mais rápido, outros navegam um pouco mais devagar, mas a gente está navegando na mesma direção. Frota indo para o mesmo caminho, né? Então, porque cada um é único, né? Cada um é uma pessoa diferente. Respeitar todo mundo. E a gente vendo, sim, e vendo essa individualidade de pessoas, a gente consegue também enxergar oportunidades
de uma forma que a gente não enxergaria dentro do mesmo navio. Né? Então, dentro do mesmo navio, cada um tem sua função certinha, a gente já sabe que você faz isso, você faz aquilo, mas está cada um no seu barquinho, administrando ele como um todo, às vezes a gente vê que aquela pessoa que era designada para descer a âncora, ela é muito boa para pilotar. Não é? Pra ser ela dá uma posição errada. Exatamente. A gente enxerga outras possibilidades, né? Essa alusão que você fez, esse exemplo foi fantástico. Porque muitas vezes, por que a pessoa sai de uma empresa? Porque ela é considerada como uma pessoa para fazer algo e ela está no lugar errado. Sim. E muitas vezes a gente vê isso e na ATM a gente troca muita gente às vezes de posição antes de tomar uma decisão de desligamento, porque às vezes a pessoa só está no lugar errado. Então, Ontem eu vi um vídeo que eu achei muito legal, que tem tudo a ver com isso, que é uma menininha que estava num jogo de futebol, né? E ela chutou a bola, mas ela chutou muito mal. Só que ela chutou a bola, ela virou e ela deu 3 cambalhotas para trás, assim, tipo assim, não é que você é ruim no que você faz, às vezes você está no lugar errado. você está no esporte errado, ela é ginasta, na verdade, não é jogadora mas de futebol. foi a coisa mais linda, a menininha fez assim, olha que brincadeira, ela chutou, Errou, mas assim, Eu tive uma conversa com a minha irmã uma vez, que numa brincadeira eu comento que a minha irmã é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, né? Já vou elogiar. Nossa, Kelly. Aí, Kelly, ó. Ela é meu espelho. Vai lembrando de você aí. Eu sei, eu me espelho nela, né? Então, eu vejo alguém que eu quero ser, eu olho pra ela e faço pra chegar no mais próximo possível, sabe? Eu não posso ser ela, mas eu posso ser tão boa quanto, né? E conversando com ela, com um amigo meu, na verdade, a gente brincou, eu falei isso, ele falou, mas é inteligente mesmo? E eu comentei com ela, e ela me respondeu de uma forma muito inteligente. Ela falou, olha, ninguém é inteligente em tudo. Eu sou inteligente nas coisas que me interessam. Então, depende do que ele está falando. E é exatamente isso. As pessoas têm ambições. Então, para que uma pessoa que tem uma ambição A vai se dedicar numa opção D que não passa pela cabeça dela fazer parte daquilo? Ela vai se dedicar pro A. Então, a gente coloca ela no D, não dá certo. O nosso subconsciente não ajuda para que a gente faça aquilo dar certo. A gente não tem interesse, a gente se desmotiva, a gente chega atrasado, porque não é o que a gente quer. Quando colocam a gente no ar, aí é outra pessoa, né? Você fala, nossa, mas essa área, essa pessoa não funcionava, né? Você funciona? Funciona. Você citou uma coisa legal para sua irmã, ela foi sábia, né? Foi uma sabedoria dela. E às vezes a pessoa a pessoa inteligente, não basta a inteligência. É melhor a sabedoria, né? Então, às vezes, a pessoa também não é tão inteligente, mas é muito sábia. Sim. E, às vezes, as pessoas que têm inteligência, mas têm momentos de sabedoria, como ela falou, é muito legal isso, né? Sim. Muito bom. eu já gostei. Já gostei do seu irmão. Vou passar o recado dela. Ela é formada em administração, ela trabalha numa empresa em Santos, mas ela acabou de trocar de área. Eu não lembro o que ela está fazendo, mas ela trabalha com contabilidade, na verdade. Ela tem informações. Ela mora em Santos. E aí ela trabalha lá. Muito bom. Mas é na área de contabilidade. Contabilidade. Show de bola. Muito bom. Olha, fiquei muito feliz com o nosso papo, né? E você que está nos ouvindo e nos assistindo, olha que legal. A gente teve aqui a grata visita da Ellen, que nos inspirou hoje no começo do nosso dia aqui, um papo super agradável, né? Mostrando que nos momentos mais difíceis, né? A gente, como uma pandemia, teve que se reinventar, se reinventou, está feliz onde está. Sim. E eu falo que o universo traz as pessoas que têm vibração que nem a gente boa, né? E aí, a gente nem tinha combinado nada, né? A gente falou, vamos fazer um podcast hoje, né? Tem alguns podcasts marcados, com a Ellen não estava marcado, mas eu acredito muito em providência e também nessa questão de energias, né? Com certeza. Vibrando na mesma frequência. Eu tinha uma aula de física quântica, agora eu tô na raiva da física quântica. É um assunto também. E aí, cara, é incrível como a energia traz pessoas para a mesma vibração, né? É louco isso, né?
É muito louco. É uma coisa nova. O universo, aí, quando você entende um pouco isso, a frase, o universo conspira a favor, faz mais sentido. Total. É um assunto que eu gosto muito, nem vou esticar que a gente muda de assunto, mas lei de atração, né? Sim. Então, vou esticar que eu gosto muito. Esse é um novo Nossa, outro assunto, seria os uniformes. Adorei, mas aí. Bom, Fica à vontade, a gente não é tão bate mais a gente fala sobre esse assunto. Obrigado, Ellen, pela sua visita aqui com a gente, sua disponibilidade. Foi um podcast incrível. Incrível, muito e bom. super saudável e muito inspirador. Obrigado, um ótimo evento para você. Obrigado a você que ficou aqui até agora nos acompanhando nesse papo super legal. E até o próximo podcast ATMcast.